Ah, meu Brasil, bombou na net. E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha o que tá acontecendo no Brasil, na política. Bolsonaro, Lula pra lá, Lula pra cá, faz o L e vamos pro vídeo. E o velho da Havan, que começou debochando e terminou fazendo Estou aqui para oferecer ao Lula uma vaga de trabalho numa das Havans de Curitiba, caso o STF conceda regime semiaberto para ele no dia 25. Tem uma filial bem próxima do presídio da PF, mas no fundo do meu coração e na maioria dos brasileiros, acreditamos que você ficará aí por muitos e muitos anos. E olha só a nova frase: eu com o pé na areia e o Lula na cadeia. Então Lula venceu. Vamos acabar com o discurso de ódio pessoal, mas paz, amor e felicidade. Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado. Agora, temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer pro piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem, até eu tô dentro do mesmo avião. Não ri. Seus patriotários, quer dizer que agora a Polícia Federal está proibida de investigar a família Bolsonaro, porque senão vocês ficam dando chilique na internet. Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha, então deixa eu estragar o seu dia. Como vocês devem saber, a gente fica falando tanto que a família Bolsonaro não faz nada, que eles levaram a sério e foram nadar para não serem pegos pela polícia em casa. E quem foi que ficou indignado com isso? Os Bolsonaros? Não, os puxa-saco deles, em especial o Silas Malafaia. Ele teve a cara de pau de fazer a seguinte postagem: a operação da PF no dia de hoje, porque tentaram ofuscar a live de ontem da família Bolsonaro, que foi um tremendo sucesso, enquanto que Lula e seus seguidores não arrumam nada nas redes sociais. Covardes. Gente, isso aqui é uma palhaçada, né? Operação da Polícia Federal para ofuscar a audiência de live só na terra plana dos bolsonaristas mesmo. Toda operação da PF no país, além de ter que ter embasamento técnico, é decidida dias antes de acontecer. Nenhum juiz pode sair por aí dando ordens de busca e apreensão sem indícios em desfavor do investigado, porque senão a operação se torna ilegal e as provas obtidas são descartadas. O mais provável é que essa decisão tenha sido tomada semanas atrás e alguém da PF vazou essa informação para os bolsonaros, que fizeram uma live um dia antes da operação como cortina de fumaça. Então, Malafaia, o mais provável é que seja justamente o contrário do que você tá falando. A live de ontem só aconteceu para que os bolsonaristas pudessem ofuscar a operação de hoje, e você estaria fazendo muito bem a sua parte. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, do Republicanos. A investigação é sobre espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal chegou hoje pela manhã na casa do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. É no mesmo condomínio onde Jair Bolsonaro morava antes de se mudar para Brasília. Hoje de manhã, o ministro Alexandre de Moraes autorizou também a busca na casa da família Bolsonaro, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, no litoral sul do estado. Quando os policiais chegaram, o vereador e o pai não estavam em casa. O advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse numa rede social que o ex-presidente saiu para pescar às 5 da manhã, com filhos e amigos, bem antes de qualquer notícia sobre a operação. Jair e Carlos Bolsonaro voltaram um pouco antes das 11 da manhã. Ao meio-dia e 15, os dois saíram da casa, acompanhando alguns policiais, mas não quiseram falar. Sr. Carlos, o senhor tem algo para falar em relação à operação? A Polícia Federal estava em carros descaracterizados, já que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a polícia deveria evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição. No total, foram 9 mandados de busca e apreensão, no Rio, em Brasília, em Goiás e na Bahia. A Polícia Federal esteve na casa de Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora de Carlos Bolsonaro. Também foi alvo de buscas a casa de Priscila Pereira e Silva, assessora do ex-diretor-geral da ABIN e atual deputado federal do PL, Alexandre Ramagem. Na casa de um outro assessor dele, Giancarlo Gomes Rodrigues, foram apreendidos computadores, 10 celulares e uma arma. Giancarlo é militar e trabalhou na ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem.
A esposa de Giancarlo ainda trabalha na ABIN e um dos computadores apreendidos pertenceria à agência. A ABIN informou que abriu uma investigação sobre os equipamentos da agência que foram apreendidos na operação de hoje. Segundo a Polícia Federal, os alvos da operação de hoje formavam o chamado núcleo político na estrutura paralela da ABIN. Ou seja, de acordo com as investigações, Carlos Bolsonaro recebia informações coletadas pela ABIN e teria benefícios políticos com os dados das pessoas que eram monitoradas ilegalmente. Bem antes da atual investigação da Polícia Federal, a suposta participação de Carlos Bolsonaro em uma estrutura paralela na ABIN já tinha sido mencionada pelo ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Bolsonaro, Gustavo Bebiano. Numa entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura em 2020, ele contou: "Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos. E o assunto acabou ali, com o general Santos Cruz e comigo. E nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não." Embora fosse vereador da cidade do Rio de Janeiro desde 2001, na prática, Carlos Bolsonaro teve uma atuação política mais ampla durante o mandato de Jair Bolsonaro na presidência. Ele era o responsável pela comunicação do pai nas redes sociais. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que houve abuso na operação de hoje por causa da apreensão de objetos de outras pessoas que estavam no mesmo endereço do vereador Carlos Bolsonaro. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão de Moraes se baseou em pedido da Polícia Federal, que contou com o aval da Procuradoria-Geral da República. Moraes apontou que a investigação da PF está relacionada com eixos de atuação na ABIN entre os anos de 2019 e 2021. Na época, o diretor da agência era Alexandre Ramagem. Na semana passada, ele foi alvo de uma operação. A Polícia Federal afirma que, sob a direção de Ramagem, uma organização criminosa dentro da ABIN monitorava ilegalmente pessoas e autoridades. No documento de hoje, Moraes disse que, segundo a investigação da PF, havia diversos núcleos, como núcleo político, alta gestão, núcleo PF, núcleo gestão ABIN e núcleo consultas. E que a Polícia Federal identificou o núcleo político de atuação ABIN, composto por Carlos Bolsonaro, a assessora dele, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, e Priscila Pereira e Silva, assessora de Ramagem, que, em conjunto com ações do núcleo alta gestão PF, sob o comando de Ramagem, monitorou indevidamente inimigos políticos e buscou informações acerca da existência de investigações relacionadas aos filhos do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Ainda segundo Moraes, de acordo com a investigação, se mostrou visível no monitoramento ilegal para fins políticos do servidor Hugo Ferreira Neto Loss, responsável por operações de fiscalização ambiental no IBAMA, posteriormente exonerado de sua função, é impossível represália às ações de combate aos crimes ambientais. A Polícia Federal aponta que a organização criminosa identificada na ABIN era potencialmente uma das células de organização criminosa de maior amplitude, cuja tarefa primordial era realizar a contra-inteligência de Estado. Segundo a Polícia Federal, a investigação encontrou, abre aspas, informações sigilosas impressas por Alexandre Ramagem, possivelmente para entregar aos destinatários do núcleo político, fecha aspas. O documento diz também que a Controladoria-Geral da União identificou a impressão de documento por Ramagem contendo a lista dos inquéritos eleitorais da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A lista, impressa de acordo com os investigadores, apresentava o número do inquérito, nome do investigado, o cargo político e o partido político em 20 de fevereiro de 2020 na Superintendência Regional da PF. O ministro Alexandre de Moraes reproduziu mensagem encontrada pela Polícia Federal no celular do deputado Ramagem. A Procuradoria-Geral da República relatou que é uma conversa mantida por WhatsApp entre o parlamentar e Luciana Almeida, assessora do vereador Carlos Bolsonaro, que compreende que a assessora Luciana solicitava de Ramagem ajuda relacionada ao inquérito policial em andamento em unidades sensíveis da PF. O evento foi tratado como um indicativo de que o núcleo político possivelmente se valia do delegado Ramagem para obtenção de informações sigilosas e ou ações ainda não totalmente esclarecidas. Na conversa do dia 11 de outubro de 2022, Luciana escreve: "Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda." E repassa os dados da delegada Isabela Muniz Ferreira e números de inquéritos envolvendo o presidente da República e 3 filhos. Na época, Ramagem já havia sido eleito deputado federal e não estava mais na ABIN. O Procurador-Geral da República afirmou que a solicitação da ajuda se referia a investigações que envolveram filhos do então presidente e deste mesmo. Na investigação, a Polícia Federal identificou que os números dos inquéritos citados na mensagem não eram referentes ao ex-presidente e seus filhos, mas que no período existiam investigações em andamento no interesse dos sujeitos, razão pela qual provavelmente a fonte não obteve os números dos procedimentos corretos. Ontem, a União dos Profissionais de Inteligência da ABIN divulgou uma nota afirmando que uma instituição de Estado pode ter sido utilizada de forma indevida por seus dirigentes, especialmente se estes tiverem pretensões político-partidárias, como é o caso que ora se investiga, mas que o debate sobre a utilidade da ABIN deve ser feito desvinculado de discussões sobre eventuais desvios promovidos por gestões passadas. Hoje, depois de deflagrada a operação, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que vai pedir ao STF os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência. Até aqui não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aí o que você achou. Olha, se você puder também, tem um botãozinho aí, olha, seja membro e ajude a gente a combater o fascismo, o golpismo todo santo dia, o bolsonarismo toda hora. Olha, valeu!